Meus irmãos, para a nossa edificação essa noite, convido os irmãos a abrirem em Provérbios 30. Provérbios 30, nós faremos a leitura do versículo 24 até o versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: Há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios. As formigas, povo sem força, mas que no verão prepara a sua comida. Os arganazes, povo que não é poderoso, mas que faz a sua casa nas rochas. Os gafanhotos, que não têm rei, mas que marcham todos em bandos. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, mas que se encontra até nos palácios dos reis. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Bendito Deus, somos gratos pelos louvores, pelas orações, pela oportunidade de cantar ao Senhor, pela confiança que temos de que as nossas orações foram ouvidas, mas agora o nosso clamor ao Senhor é que nos ajude no bom entendimento da Tua Palavra. Todos nós precisamos de sabedoria, e esse é um texto que está em um dos livros de sabedoria da Tua Palavra. E o nosso desejo é aprender por meio desses versículos. Nos ajude, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que nós mais valorizamos nesta vida é a boa educação. Seja uma boa educação para nós mesmos, ou seja uma boa educação para alguém que a gente ama, para alguém que a gente gosta, os filhos, os netos. Agora, imaginem os irmãos receber a oportunidade de escolher qualquer universidade do mundo para estudar, com todos os custos pagos. Qual seria a sua escolha? Muito provável que, se nós fizéssemos uma pesquisa aqui entre nós, passássemos uma lista, no final, quando nós fôssemos ler as universidades escolhidas, perceberíamos que algumas universidades foram as responsáveis por acumular a maior parte das nossas escolhas. E como é que eu sei disso? Não é tão difícil chegar a essa conclusão, porque algumas universidades são mais famosas. Contém os professores mais famosos, grandes universidades, grandes professores. E a nossa tendência é sempre achar que esses grandes professores são os mais capacitados para nos ensinar, para nos trazer lições importantes. Mas os irmãos já perceberam que, às vezes, a vida nos surpreende e nós aprendemos lições importantíssimas de professores que nós não esperávamos? Por exemplo, quantos jovens já tiveram a oportunidade de sentar ao lado de uma pessoa, talvez um idoso, sem muito estudo, talvez não sabe ler, não sabe escrever, mas após alguns instantes de conversa, ele aprende ali lições importantíssimas de sabedoria. Lições que, com toda certeza, ele não aprenderia nas melhores universidades do mundo. A grande verdade, meus irmãos, é que Deus nos criou com a capacidade de aprender. Deus nos criou para aprender. E, por vezes, Deus nos ensina por meio de professores surpreendentes. E por que eu comecei o sermão falando a respeito disso? Porque Provérbios, capítulo 30, se você olhar aí para o comecinho, você vai perceber que Provérbios 30 foi escrito por um homem chamado Agur. Nós não temos muitas informações a respeito desse homem. Os estudiosos acreditam, baseado ali no nome dele, né, no tipo do nome que esse homem tem, que Agur não era um israelita. Essa é a única informação que se pode ter a respeito desse homem. Mas algo que fica claro para nós aqui é que Agur, ele era um homem muito interessado na natureza. Se vocês passarem os olhos aí no capítulo 30, vão perceber que ele fala sobre diversos assuntos. E algo que dá para perceber é justamente isso. Ele tem um grande interesse pela natureza, em especial um interesse em algumas pequenas criaturas. E ao olhar para aquilo que nós podemos chamar de, entre aspas, universidade da natureza, Agur observa o comportamento de alguns bichinhos, que nós podemos chamar aqui de pequenos professores. E Agur, ao observar o comportamento desses bichinhos, ele consegue extrair dali lições importantes de sabedoria. É por isso que no versículo 24, observem aí, ele diz: há 4 coisas bem pequenas na terra, ou na natureza, mas que são mais sábias do que os sábios. Então, ao observar a natureza, ao observar esses bichinhos, ele consegue extrair dali lições de sabedoria.
E hoje o nosso objetivo será justamente aprender 4 lições importantes de sabedoria com 4 pequenos professores. Quem são esses professores? Olhem aí, a formiga, o arganaz, que é um pequeno roedor, o gafanhoto e a lagartixa. Esses são os 4 pequenos professores que vão nos ensinar 4 preciosas lições esta noite. Chama a atenção dos irmãos, então, para o versículo 25, onde nós vamos encontrar o primeiro professor, que é a formiga. E com a formiga nós aprenderemos a seguinte lição: nós devemos aprender a lidar corretamente com o tempo. Aprenda a usar ou a lidar corretamente com o tempo. É importante destacar de início que Agur utiliza uma estrutura semelhante ao falar de cada um desses bichinhos. Então, se vocês olharem novamente, vão perceber que, primeiro, Agur fala de uma limitação, de alguma dificuldade que esse bichinho tem. E depois ele vai falar a respeito de como esse animalzinho age diante dessa dificuldade. Então, ele apresenta a dificuldade, depois ele fala, ó, é assim que eles agem diante dessa dificuldade. No caso da formiga, olhem aí para o versículo 25, o fator limitante é a sua falta de força. Agur diz, as formigas, povo sem força. E acredito que todos os irmãos devem imaginar o motivo, né, dessa limitação. A formiga é um bichinho muito pequeno. Essa é a limitação da formiga que Agur apresenta. No entanto, essa pequena criaturinha sem força se destaca por sua grande capacidade de trabalhar quase que incansavelmente. Só que, não sei se os irmãos já perceberam que todo esse trabalho exercido pela formiga parece se acumular em um período específico do ano. Que período é esse? O período do calor. Se você já foi em um dos muitos parques aqui de São Paulo, então já deve ter percebido isso. Esses parques normalmente ficam lotados durante o calor. E é comum você encontrar nessa época do ano esses parques lotados de famílias e grupos de amigos sentados no gramado fazendo um piquenique. E se você se aproximar desses piqueniques e olhar para o chão, o que você irá encontrar? A formiga. A formiga trabalhando, carregando as migalhas e os pedacinhos de folhas. E qual é o motivo para tanto trabalho? Por que a formiga está trabalhando enquanto outros estão ali se divertindo? Certamente, meus irmãos, a formiga não está atuando aqui como um coach, né, com o seu ditado, trabalhe enquanto eles dormem, ou trabalhe enquanto eles se divertem. Acontece que as formigas sabem que, no inverno, as coisas se tornam mais difíceis para ela. É mais difícil para a formiga encontrar alimentos no inverno. Talvez você já tenha percebido que, se a sua cozinha fica cheia de formigas andando ali em cima da pia, né, em cima da mesa no calor, no inverno parece que as formigas somem. Um dos motivos, segundo os estudiosos, é justamente isso. A formiga tem dificuldade em encontrar alimento no inverno. Então, ela se esconde. Então, diante dessa dificuldade que o inverno apresenta, o que as formigas fazem? Elas usam o tempo presente, que é o tempo de calor, para se preparar para o tempo futuro, que será o tempo de inverno intenso. Agora, eu peço que os irmãos comparem comigo o comportamento da formiga com o comportamento de muitas pessoas em relação às 3 esferas do tempo. Por exemplo, existem pessoas que não sabem lidar com o passado. Existem pessoas que não sabem lidar com o passado. Algumas delas simplesmente ignoram a história. Não aprendem com os erros e acertos cometidos, tanto por elas mesmas como por outras pessoas. E o resultado disso é que, no tempo presente, elas continuam a cometer os mesmos erros. Outras pessoas estão simplesmente presas ao passado. Talvez os irmãos conheçam alguém que passou por alguma dificuldade no tempo passado, lá atrás, talvez tenha sofrido uma perda, uma grande decepção, e carrega até essa mágoa até o tempo presente. A partir disso, essa pessoa não consegue mais viver o presente, pois ela sempre se vê amarrada ao passado. Para elas, o presente e o futuro não existem. Tudo o que existe é o passado. Por outro lado, nós também podemos encontrar pessoas que vivem somente o presente. Tudo o que importa para elas é o aqui e o agora. Elas não querem saber o que aconteceu no passado e não estão preocupadas com o futuro. Esse tipo de comportamento é muito comum entre os jovens. Por exemplo, nós encontramos pessoas que usam o presente para gastar todas as suas forças, todas as suas energias para usufruir o máximo de prazer no momento presente.
E muitas vezes isso é feito sem se preocupar com as consequências no futuro. Esse tipo de visão é bem definida por uma expressão que nós encontramos na Bíblia: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, o que importa é o hoje, é o presente. O amanhã não importa muito. Por fim, nós podemos encontrar também aquelas pessoas que só pensam no futuro. Já viram aquelas pessoas que só pensam em acumular o máximo possível no presente, para que no futuro elas possam ter uma boa aposentadoria, possam viajar, ter um carro bom, morar em uma boa casa? Já viram pessoas que agem assim? Pois então, muitas dessas pessoas acabam se fixando tanto no futuro que acabam não vivendo o presente. Não aproveitam as boas oportunidades de hoje, não conseguem usufruir das coisas boas da vida que Deus nos concede hoje, pois essas pessoas estão presas unicamente ao futuro. Isso significa, meus irmãos, que em um mundo em que nós vivemos, essas coisas parecem ser incomuns, né? Essa dificuldade em lidar com o tempo, estar preso a uma esfera do tempo, seja o passado, o presente ou o futuro. Mas isso não é normal. De acordo com a palavra de Deus, isso é uma demonstração de falta de sabedoria. Pessoas que não sabem lidar com o tempo demonstram, segundo a palavra de Deus, falta de sabedoria. E a formiga está aqui para nos alertar a respeito disso. Mas se viver assim é falta de sabedoria, e o povo de Deus é chamado para usar de sabedoria neste mundo, então o que nós devemos fazer? Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que toda a história está nas mãos de Deus. Deus escreveu a história. Deus controla toda a história. A história, diferente do que o mundo pensa, não é formada de uma forma cíclica, com apenas repetições de fatos. A história não é sem sentido, como alguns pensam, mas a história é linear, ou seja, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. Ou podemos dizer, ela tem passado, ela tem presente e ela tem futuro. E todas essas esferas do tempo estão nas mãos do Senhor, que escreveu a história. E assim, nós precisamos aprender a olhar para essas esferas do tempo de acordo com os olhos do próprio Deus, revelados em sua palavra. E sem entrar nos detalhes de cada situação específica, eu gostaria de lembrá-los de alguns textos que nos ajudam a usar dessa sabedoria para lidar com cada esfera do tempo. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, Paulo, após citar alguns fatos ocorridos na história de Israel, diz assim: essas coisas foram escritas, foram registradas para servir de exemplo para nós. Ou seja, o que Paulo está nos ensinando ali? A Bíblia, ela nos ajuda, nos dá sabedoria, nos chama para olhar para o passado e aprender com os erros e acertos. Não despreze a história. Olhe para o passado e aprenda com os erros e acertos cometidos pelo povo de Deus, por você mesmo ou por pessoas que você conhece. O mesmo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: esqueço-me das coisas que para trás ficam e sigo para o alvo. Ou seja, aqui, Paulo está nos ensinando que muitas coisas, meus irmãos, precisam ficar para trás, precisam ficar no passado. Não permita que essas coisas que aconteceram lá atrás te impeçam de viver o presente. A Bíblia nos fornece sabedoria suficiente para lidar com o passado. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 4 a 5, Paulo diz assim: todas as coisas que Deus criou são boas, e sendo recebidas com ações de graças, não devem ser recusadas. E é claro que esse texto tem uma implicação no tempo presente, pois essas coisas que foram criadas por Deus e que são boas, são para serem usufruídas quando? Hoje, no tempo presente. Trabalhe sim, busque conquistar as coisas no presente, mas não se esqueça de aproveitar o hoje com a sabedoria e ações de graça que o Senhor nos concede, pois isso é dádiva de Deus. Saiba usar o presente, receba as coisas boas que Deus nos concede hoje, no presente. Isso é uma dádiva que Ele nos concede. Por fim, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, Paulo fala sobre aguardar o retorno de Jesus Cristo, aquele que será o maior evento de todos os tempos. Ou seja, a melhor forma de você usar o tempo presente é fazer como uma formiga. Use o presente para se preparar para aquele evento futuro que será o maior evento de todos. Evento que, para aqueles que não estiverem preparados, será muito pior do que qualquer inverno intenso.
Use o tempo presente para se preparar para o futuro. Portanto, a lição que nós aprendemos com o pequeno professor formiga é: saiba usar corretamente o tempo. Passemos agora, então, para o segundo professor, o arganaz, um pequeno roedor semelhante a um coelho. Com ele, nós vamos aprender a seguinte lição: onde está a nossa segurança? Onde está a nossa segurança? Observem aí o versículo 26. De acordo com um dicionário, o arganaz é um animal noturno, vou ler aqui algumas informações, e que costuma alimentar-se de frutas, sementes, flores, nozes e insetos. Durante o inverno, como é natural aos roedores, eles hibernam. Os arganazes fornecem uma pele veludosa aí para os casacos, né? Usada também para alguns enfeites de vestidos. E no Brasil há uma espécie bem semelhante ao arganaz, que é o tucutuco e o rato silvestre. Não sei se os irmãos conhecem, mas foram algumas informações que eu colhi a respeito desse animalzinho. Embora todas essas características sejam interessantes, a característica que Agur destaca aqui é outra. Agur diz, né, seguindo a estrutura aí de apresentar primeiro a limitação e depois o que o animal faz diante dessa limitação, Agur destaca a seguinte característica: o arganaz é um povo que não é poderoso. Começo aí do versículo 26. Essa limitação, muito provavelmente, também está relacionada ao pequeno tamanho desse roedor, tá? Ele também é um animalzinho bem pequeno. E Agur diz, ele não tem poder. No entanto, esse pequeno animal indefeso é alguém que sabe muito bem a fraqueza que possui. Então vejam, o arganaz, por causa do seu tamanho, por causa da sua falta de poder, de força, ele está em constante perigo, sempre em constante perigo. Então ele possui alguns predadores, as serpentes, as corujas, as águias, os coiotes e os lobos. Diante dessa dificuldade que ele tem, o que o arganaz faz? Ele busca um lugar de abrigo. Ele não se propõe a enfrentar aqueles que são mais fortes do que ele. Então, ele não se mete à besta e diz, olha, vou encarar o lobo, vou encarar a serpente. Não. Ele sabe que está vulnerável diante desses predadores. O que ele faz? Ele busca, então, um lugar de segurança. E qual é essa segurança? Segundo a parte B aí do versículo 26. O arganaz faz a sua casa nas rochas. O arganaz busca segurança na rocha. E aqui está a grande lição de sabedoria ensinada pelo nosso segundo professor. O arganaz, meus irmãos, sabe que a sua segurança está na rocha. Ele sabe muito bem qual é o único lugar que pode protegê-lo. Mas e quanto a nós? Será que nós sabemos onde está a nossa segurança? Pensem comigo. Vocês acham que existe semelhança entre o arganaz e os seres humanos? Vocês acham que, de alguma forma, o ser humano está sempre buscando um lugar que lhe dê segurança, um lugar que lhe dê proteção? Vocês acham que isso acontece entre os seres humanos? É claro que sim. Em todas as fases da vida, de uma forma ou de outra, o ser humano está sempre buscando algo que lhe faça se sentir seguro. Para os jovens, a própria juventude parece ser um lugar de segurança. Existe tanta saúde, né, saúde para dar e vender, que eles podem zombar dessa saúde com drogas, bebedices, noites sem dormir e coisas semelhantes. Para os adultos, a segurança pode ser encontrada em um bom emprego. Um emprego que lhe dê um bom salário, que lhe garanta uma boa casa, um bom carro, um bom plano de saúde, uma boa escola para os seus filhos. Para os idosos, a segurança pode estar na boa aposentadoria que ele conquistou ao longo da vida. Mas será que essas coisas e outras que nós poderíamos citar aqui realmente são lugares capazes de dar absoluta segurança ao ser humano? Pare para pensar. A realidade ao nosso redor tem claramente demonstrado que nada disso pode nos conceder segurança absoluta. Nenhuma dessas coisas pode nos conceder segurança absoluta. Jovens, por exemplo, estão morrendo por doenças que antes pareciam atingir somente os mais velhos. Constantemente nós lemos e ouvimos falar de pais de família que se viram perdidos, viram o seu mundo desmoronar quando perderam o emprego, o seu lugar de segurança. Recentemente, não sei quantos dos irmãos leram essa notícia, mas um funcionário do Mercado Livre tirou a própria vida dentro de um dos balcões ali do Mercado Livre após ser demitido. E a família disse, olha, ele tinha muitos planos, ele queria crescer na carreira, e quando foi demitido, o mundo acabou. O lugar de segurança caiu.
Pesquisas mostram que pessoas estão vivendo mais. Nós nunca tivemos na história da humanidade um número tão grande de pessoas idosas. Mas boa parte desses idosos que talvez tenham esperado essa fase da vida chegar para que eles pudessem viajar, curtir a família, curtir os netos, estão gastando boa parte dessa aposentadoria com remédios e vivem sem nenhuma qualidade de vida. Ao apresentar esses exemplos aos irmãos, eu não estou aqui querendo dizer que nós não devemos aproveitar a juventude. A Bíblia diz em Eclesiastes 9, alegra-te, jovem, na tua juventude. Também não estou dizendo que você não deva buscar e continuar buscando um bom emprego, esforçando-se para consegui-lo hoje, e talvez também que esse emprego te traga uma boa aposentadoria no futuro. Não é isso. Mas o que eu quero mostrar aos irmãos é que nenhum desses lugares, assim como muitos outros, podem nos dar verdadeira segurança. Nenhum desses lugares pode te proteger. Todos esses lugares são frágeis e não podem nos proteger de forma absoluta. Talvez você se sinta por alguns momentos seguros por causa dessas coisas, mas saiba que um dia essa segurança vai embora. Esse lugar de segurança vai ruir. Então, onde estaria o nosso lugar de segurança absoluta? Será que esse lugar existe? A resposta é, ele existe, e o pequeno arganaz nos ajuda a encontrá-lo. De maneira muito interessante, o lugar de segurança para o arganaz e o nosso lugar de segurança recebem o mesmo nome, a rocha. Em Deuteronômio 32, versículo 4, Moisés, ao falar de Deus, diz assim, eis a rocha, suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus, o próprio Deus, é chamado muitas vezes de a rocha. No Novo Testamento, Jesus também é chamado de a rocha. E vejam só, o próprio Jesus trata essa questão de usar de sabedoria e encontrar um lugar seguro. Não foi Jesus quem disse que o homem sábio constrói a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. Ali está o lugar seguro. Isso significa que em Deus, unicamente em Deus, está a nossa segurança. Ele é a rocha que nos protege. Ele é o único capaz de nos dar proteção absoluta. Fora da presença de Deus, meus irmãos, nós somos como o arganaz diante dos seus predadores, totalmente vulneráveis. Mas lembrem-se, essa proteção que Deus nos dá não significa que neste mundo nós não teremos aflições, dificuldades, perdas, dores. Porém, a garantia que nós temos é que, mesmo diante de todas essas coisas, Deus, a rocha, irá nos guardar e nos levar para si mesmo por toda a eternidade, totalmente protegidos. Portanto, a segunda lição que nós aprendemos essa noite com o professor Arganaz é: a nossa segurança está na rocha. Vejamos agora a terceira lição ensinada pelo terceiro pequeno professor, que é o gafanhoto. Com ele, nós aprenderemos a seguinte lição: onde está a nossa força? Então, já aprendemos a usar corretamente o tempo, já aprendemos onde está o nosso lugar de segurança, e agora nós aprenderemos onde está a nossa força. Observem aí o versículo 27. Os gafanhotos que não têm rei, mas que marcham todos em bandos. Na preparação desse sermão, eu resolvi fazer uma rápida pesquisa na internet sobre a atuação dos gafanhotos. Se os irmãos tiverem a oportunidade de fazer isso, se interessarem, vou encontrar coisas ali bem interessantes. Uma das mais interessantes e impressionantes que eu encontrei foi uma reportagem a respeito de um produtor rural da cidade de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Esse produtor rural perdeu tudo o que tinha, todas as suas economias, após um ataque de gafanhotos. E as imagens que a gente encontra ali na reportagem foram o motivo aí do meu espanto, porque realmente é algo assim, espantoso, impactante, o que um ataque de gafanhotos pode fazer. A destruição que esse bichinho pode causar é tão grande que a própria Bíblia utiliza o ataque de gafanhotos como uma parte das maldições da aliança. Então, se vocês lerem lá o livro de Deuteronômio, capítulo 28, vão encontrar Deus dizendo: olha, se vocês me desobedecerem, eu vou enviar gafanhotos contra vocês. Lembrem-se que Israel era um povo agrícola. Então, Deus está dizendo: se vocês me desobedecerem, eu vou acabar com o sustento de vocês. O ataque dos gafanhotos também é tão poderoso que, muitas vezes, no livro do Apocalipse, nós vamos encontrar ali representações do juízo de Deus usando a figura dos gafanhotos. A quinta trombeta, lá em Apocalipse 9,
usa a figura dos gafanhotos, os gafanhotos atacando os seres humanos. Só que existe algo que nós precisamos pontuar aqui. A força dessa destruição não vem de uma fonte individual. A força do gafanhoto não vem de uma fonte individual, mas de uma fonte coletiva. Vejam aí que Agur diz o seguinte: os gafanhotos não têm rei, eles não têm uma liderança, eles não têm ninguém que vai diante deles, orientando eles. Porém, o que eles fazem diante dessa limitação? Eles marcham todos em bando. Se você conhece um pouco a respeito dos gafanhotos, então deve saber que um gafanhoto sozinho não tem muita força, mas uma nuvem de gafanhotos tem uma força impressionante. Podemos dizer que com os gafanhotos se cumpre aquele famoso ditado: a união faz a força. Isso se cumpre muito bem com os gafanhotos. E qual é a importância disso para nós? Qual que é a lição que nós aprendemos aqui? Meus irmãos, eu acredito que vocês já perceberam que o mundo que nós vivemos é um mundo que tem buscado constantemente nos dividir. Essa é uma estratégia daqueles que buscam dominar. Divida para que você governe. Divida e se apresente como o solucionador ali de todos os problemas, e assim você vai governar. Constantemente nós vemos homens contra mulheres, negros contra brancos, ricos contra pobres, e por aí vai. O resultado dessa divisão é que o individualismo tem crescido e os relacionamentos têm sido cada vez mais quebrados. No máximo, você pode se relacionar com a sua tribo. Tá? O seu relacionamento só é permitido dentro de uma tribo. Fora dessa tribo, você não tem relacionamentos. Esse tipo de comportamento é esperado no mundo caído. Mas o grande problema, meus irmãos, é que, infelizmente, essa mesma divisão e esse mesmo individualismo também tem sido visto dentro de algumas igrejas. Não são raros os casos de igrejas que acabaram ou chegaram próximo a isso por causa de divisões, brigas entre membros, brigas entre líderes, briga entre setores, ou mesmo casos em que as igrejas são formadas por tribos. Às vezes você entra em uma igreja, ela está lotada, mas isso não significa necessariamente união. Às vezes você vai encontrar por aí igrejas formadas por tribos. Jovens formam uma panelinha aqui, grupo de louvor forma outra panelinha aqui, SAF forma outra panelinha aqui, e por aí vai. Não há relacionamentos entre essas tribos. Estão no mesmo espaço, no mesmo lugar, mas não possuem relacionamento. O individualismo pode ser percebido também no aumento do número de pessoas que se dizem cristãs, mas não congregam em nenhuma igreja, pois, no fundo, elas se acham autossuficientes. E muitas vezes essas pessoas usam discursos que parecem bem piedosos para justificar as suas atitudes. Por exemplo, a minha vida é entre eu e Deus. O meu cristianismo é entre eu e Deus. Na igreja, eu só me decepcionei. Também não é raro nós encontrarmos pessoas que até frequentam uma igreja, mas entram e saem rapidamente, porque não querem ter contato com ninguém. Não querem nenhum tipo de comunhão, não querem participar de nada. No fundo, acham que já estão fazendo muito em vir à igreja. Já está bom, eu já sou membro, já tenho meu nome lá no hall dos membros, e isso já é suficiente. Só que isso, meus irmãos, não é cristianismo. Não é isso o que a palavra de Deus nos ensina. É verdade que a igreja não é perfeita, pois nela se reúnem pecadores com suas limitações e diferenças. É verdade que às vezes você pode se decepcionar com pessoas dentro da igreja. Isso realmente pode acontecer. Mas diferente dos gafanhotos que não têm rei, a igreja tem um rei. Nós temos um rei. E esse rei deu a sua própria vida para salvar cada um desses pecadores e fazer, sabe o que com eles? Uni-los como um só povo, um só corpo. O nosso rei fez isso por nós. O próprio Jesus, o rei e senhor da igreja, em sua oração registrada em João 17, orou por essa unidade. Foi Jesus quem disse: Pai, eu peço para que eles sejam um, assim como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Jesus orou pela nossa unidade. O mesmo Jesus disse que um reino dividido não pode resistir. Satanás sabe disso. O mundo lá fora sabe disso. Vocês já perceberam que, às vezes, pessoas que são inimigas, quando vão se voltar contra Deus, são capazes de se unir? Não foi isso que Herodes e Pilatos fizeram? Eram inimigos, mas se uniram porque tinham a mesma causa. Eles sabem disso, mas às vezes parece que alguns crentes não sabem. A Bíblia diz:
Não deixem de congregar, como lemos aqui na liturgia. Mas essas pessoas dizem, não, eu posso sim deixar de congregar. Eu posso viver um cristianismo isolado. A Bíblia diz, você não pode dizer que ama a Deus, mas odiar o seu irmão. Mas essas pessoas dizem, não, eu posso sim. Eu amo a Deus, eu amo a Cristo, mas eu não amo a igreja. Na cabeça dessas pessoas, é possível você amar o noivo e odiar a noiva. Toda essa divisão e individualismo deixam a igreja fraca, assim como cada um dos seus membros. O individualismo, a divisão, deixa a igreja fraca. E a sabedoria da palavra de Deus está aqui para nos alertar a respeito disso através do pequeno gafanhoto. Povo que não tem rei, povo que não tem ali alguém guiando, orientando, mas Deus usa esse pequeno animalzinho para nos alertar quanto a esse risco e nos ensinar essa importante lição de sabedoria envolvendo a unidade. Essa unidade, lembrem-se, não significa o fim das individualidades ou uma unidade que fará com que todos nós tenhamos a mesma personalidade, os mesmos gostos. Não é isso. Mas essa unidade é fundamentada em algo muito maior do que as nossas diferenças. Esse algo muito maior é o Evangelho de Cristo, o nosso Rei. E vocês podem ter certeza, meus irmãos, de que hora ou outra, todos nós, cada um de vocês, irá precisar dessa força, desse poder, que só pode ser encontrado na união de todos os membros da igreja, ou, usando aqui a linguagem do texto, na união de todos os gafanhotos. Cada um de nós, hora ou outra, vai precisar da força encontrada na unidade que nós temos e devemos ter na igreja. Portanto, a terceira lição que nós aprendemos com o nosso terceiro pequeno professor, o gafanhoto, é: a nossa força está na unidade. A nossa força está na unidade. Por fim, nós chegamos ao versículo 28, onde nós encontramos aí o nosso último pequeno professor, a lagartixa. Com ela, nós aprenderemos a seguinte lição: qual é o lugar mais importante que nós podemos estar? Qual é o lugar mais importante que nós podemos estar? Mais uma vez, Agur segue o mesmo padrão. Primeiro, ele fala da limitação desse animalzinho. Neste caso, a lagartixa pode ser pega nas mãos. É isso que ele diz aí no começo do versículo 28. Olha, a lagartixa que se pode apanhar com as mãos. Parece que, mais uma vez, essa limitação envolve ali a pequenez da lagartixa. Se bem que, para algumas pessoas, essas pessoas jamais teriam a coragem de pegar esse animalzinho nas mãos. Mas essa é a limitação que Agur enxerga. Só que esse bichinho pequeno, que provoca o medo e o nojo em alguns, tem uma peculiaridade muito interessante. Ele pode ser encontrado em diversos lugares, e alguns desses lugares são quase que inacreditáveis. Você vê lagartixa na parede, no teto, no guarda-roupas, no quintal, nos muros e por aí vai. Tudo quanto é canto, lá está a lagartixa. Isso é tão comum para nós que não paramos para pensar que essa capacidade que a lagartixa tem de estar em diferentes lugares é algo muito curioso e que, de certa forma, às vezes representa grandes incoerências. Pensem comigo na seguinte situação. Uma família projetou a viagem dos sonhos para o lugar tão esperado. Esse era o grande sonho da família, ir para uma viagem, para um lugar que eles sonhavam. Para que esse sonho fosse realizado, todos tiveram que cooperar. Os pais trabalharam mais, os filhos economizaram. Todo mundo se esforçando e fazendo a sua parte. No final do ano, a família, após muito esforço, consegue então fazer essa viagem tão esperada. Eles se hospedam no 20º andar de um hotel 5 estrelas. Tudo muito bonito. A família bonita, no hotel bonito. Se você perguntasse aos pais e aos filhos se aquilo era merecido, com toda certeza a resposta seria sim. Nós fizemos por merecer. Todos nós nos esforçamos e é por isso que nós estamos nesse bonito lugar. É por isso que nós estamos nesse importante lugar. Agora, imaginem que, de repente, essa família que está ali no 20º andar desse hotel 5 estrelas, olha para o teto do quarto e enxerga lá, sabe quem? A lagartixa. Parece uma coisa normal, não é mesmo? Acontece, foi uma falha da limpeza. Mas veja, o bichinho feio, pequeno, que pode ser pego nas mãos, segundo Agur, chegou ao mesmo lugar, bonito e importante, que aquela família bonita se esforçou tanto para chegar. Isso é um tanto estranho se nós levarmos em consideração
a maneira desse mundo tratar a relação entre merecimento e lugares importantes. Para o nosso mundo, os lugares importantes são reservados a quem? As pessoas importantes, famosos, artistas, atletas, governantes, pessoas que possuem méritos para alcançarem os lugares mais importantes. Você, que é um pé rapado, não deve frequentar esses lugares. Essa é a visão do nosso mundo. Lugares importantes são para pessoas importantes, cheias de méritos. Por isso, que aquilo que Agur observa sobre a lagartixa é algo que deve nos chamar a uma reflexão. A lagartixa, diante de toda a sua limitação, conseguiu chegar naquele que, na época, era o mais importante de todos os lugares. A lagartixa estava nos palácios do rei. Esse lugar, na época, era o mais importante de todos. E nós, meus irmãos, não podemos olhar para isso e achar que não há nada demais. O Deus que criou todas as coisas revela a sua sabedoria na criação, nos mínimos detalhes. E, por vezes, ele revela essa sabedoria em pequenas coisas, como uma lagartixa nos palácios dos reis. Vejam, a presença de um ser pequeno, sem beleza, no lugar mais importante de todos, nos lembra, sabe o quê? Aquilo que aconteceu com cada um de nós. Meus irmãos, é comum no meio teológico nós falarmos do ser humano como a coroa da criação de Deus. A criação mais importante de Deus é o ser humano. E isso se deve ao fato de que somente o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. É por isso que nós estamos acima de todas as outras criaturas. No entanto, por causa do pecado, essa imagem de Deus no ser humano foi manchada. Somos como um espelho quebrado, que até reflete alguma coisa, mas a imagem é imperfeita. Por causa do pecado, o nosso ser foi corrompido, e como resultado, nós fomos expulsos do jardim de Deus, ou usando aqui a linguagem do nosso texto, nós fomos expulsos do palácio do rei. Por causa do pecado, nós fomos expulsos da presença do Senhor. A nossa sujeira moral não permitia de modo algum que estivéssemos no mais importante lugar, no mais honroso de todos os lugares, o palácio do rei do universo. A nossa sujeira moral não permitia que estivéssemos nesse que é o mais importante de todos os lugares. Na verdade, seria perfeitamente justo se esse rei nos lançasse no mais baixo de todos os lugares, o mais terrível e feio de todos os lugares. Isso era o que nós merecíamos. Mas não foi isso o que aconteceu. Deus, em sua graça e misericórdia, por meio de Jesus Cristo, pegou, entre aspas, lagartixas pecadoras, que éramos nós, limpou as nossas sujeiras e nos levou para a sua própria presença. Se é impressionante uma lagartixa nos palácios dos reis ou no 20º andar de um hotel 5 estrelas, muito mais impressionante é ver pecadores como nós na presença do verdadeiro rei. Não como turistas. Não estamos ali apenas de passagem nesse palácio, observando a paisagem e depois vamos embora. Mas estamos nesse palácio como filhos do rei. Esse é o maior de todos os lugares e a maior de todas as posições. E aprender sobre isso é sabedoria. Sabedoria que nos leva à humildade. Talvez você se gabe de ter alcançado grandes posições neste mundo, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, mas no que diz respeito ao lugar mais importante de todos, a mais importante de todas as posições, você não teve méritos, nenhumzinho sequer. Os méritos são todos do rei que nos pegou e nos levou para o seu palácio. Sabedoria que nos ensina a valorizar o que realmente importa. Talvez neste mundo você tenha sido desprezado. As pessoas te veem como alguém sem muito valor, sem utilidade, alguém que não merece estar nos melhores lugares, nos lugares de honra. Mas hoje, por meio da lagartixa, você foi lembrado que pela graça e misericórdia de Deus, o Rei, você foi colocado no mais honroso e mais importante de todos os lugares. Portanto, a quarta e última lição que nós aprendemos é que o mais importante lugar de todos é o palácio do Rei. E nós fomos colocados lá por graça, sem merecermos. Eu comecei o sermão dizendo que a boa educação, os bons ensinamentos, são algo importante para a vida, algo que nós prezamos, tanto para nós mesmos, quanto para as pessoas que nós amamos. Se você tiver a possibilidade de ter uma boa educação, de conceder uma boa educação aos seus filhos e netos,
faça isso. Se você tiver a oportunidade de colocar o seu filho ou de estudar numa boa universidade, faça isso. Escolha uma boa universidade, escolha bons professores. Mas eu espero que cada um dos irmãos essa noite passe a olhar para uma outra universidade também, a universidade da natureza, e saiba ver nela importantes ensinamentos de sabedoria que o nosso Deus nos concede. Quando você vir uma formiga trabalhando, lembre-se de usar corretamente o seu tempo. Quando você vir um roedor se escondendo, lembre-se que a sua segurança está na rocha, em Deus. Quando você vir, e eu espero que não pessoalmente, uma nuvem de gafanhotos atuando, lembre-se que a nossa força está na unidade. E quando você vir uma lagartixa na parede, não grite, não se desespere, mas lembre-se de qual é o lugar mais importante do mundo e como você foi parar lá. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Em resposta à mensagem, convido os irmãos a se colocarem de pé para nós louvarmos o nosso Deus mais uma vez.